Olá a todos, eu sou o Márcio Fiorucci, eu sou técnico master da MUPColor e especialista na área de cores. E hoje eu quero trazer uma dica muito legal para vocês, que é de estrela de Oswald. E para nossa compreensão, eu coloquei aqui em primeiro lugar as cores que nós chamamos de cores primárias, onde eu tenho o azul, onde eu tenho o amarelo e onde eu tenho o vermelho. Por que essas cores chamam primárias? Pois são cores que não tem como eu fazer nenhum tipo de mistura para criá-las. São cores que simplesmente existem na natureza. Dando continuidade à nossa ideia de estrela de Oswald, neste momento nós vamos encontrar as cores secundárias. Por exemplo, ao misturar azul mais amarelo em partes iguais, eu formo uma cor secundária chamada de verde. E ao misturar amarelo mais vermelho em partes iguais, eu vou formar uma cor secundária chamada de laranja. E ao misturar o azul mais o vermelho também em partes iguais, eu vou obter um violeta. Tá? Essas são as cores secundárias. Por que elas levam esse nome? Pois para que um verde, ou um laranja, ou um violeta possam existir, possam acontecer como cor, há necessidade da mistura de duas cores que nós chamamos de primárias. E para finalizarmos aqui a nossa ideia, finalmente nós chegamos na parte de neutralizações, que é indispensável a compreensão correta para que nós venhamos a ter neutralizações realmente eficazes dentro dos nossos salões. Neste momento aqui, olha, nós começamos a entender como que funciona a neutralização. Porém, antes de mais nada, eu preciso entender que cada cor tem uma característica única. Quando eu falar, por exemplo, de amarelo, o amarelo, qual é a sua característica? É de dar luminosidade a uma cor. Por exemplo, estou fazendo uma determinada cor e eu quero que essa cor tenha a capacidade de refletir mais luz. Eu vou lá e eu posso adicionar dourado junto a esta cor. Então, a característica do amarelo é de dar luminosidade. Quando eu falar de vermelho, o vermelho tem a sua característica de dar intensidade, é uma concentração de pigmentos muito grande. E finalmente, a última cor primária que estamos falando aqui, o azul, ele também tem uma outra característica, que é de trazer profundidade. Lembrando que a profundidade é exatamente o inverso da luminosidade. Quando eu coloco, exemplo, estou fazendo uma cor, vou dar um exemplo, como 7. Se eu coloco um 7.3 junto, eu crio uma situação que esse 7 mais 7.3 vai refletir muita luz. Se eu adicionar azul, aonde eu encontro azul? Nos tons de cinza. O cinza é quem representa o azul dentro da cartela. Se eu pegar uma cor 7 e eu adicionar, por exemplo, 7.1, o que eu faço com a cor? Eu tiro a luminosidade, a capacidade que essa cor tem de refletir luz. Eu só vou entender neutralização quando eu conseguir entender essas três características. Por quê? Todos nós aprendemos que quem neutraliza é quem está na contraponta. Por exemplo, o azul neutraliza o laranja neutraliza o azul, o amarelo neutraliza o violeta neutraliza o amarelo, o verde neutraliza o vermelho neutraliza o verde. Porém, isso nem sempre vai acontecer não desta forma, por conta das características. Vamos entender isto, olha. O laranja, nós chamamos e dizemos que ele é uma cor diluída. Por quê? Porque ele tem uma parte do vermelho e ele tem uma parte do amarelo. O vermelho é uma cor extremamente forte e o amarelo é uma cor suave. Quando eu junto essas duas cores e formo um laranja, eu crio uma cor diluída. Quem neutraliza? Azul. Aonde eu encontro o azul, como nós vimos agora há pouco? No cinza. Então, se eu aplicar um tom de cinza na mesma altura de tom deste laranja a ser neutralizado, eu consigo fazer uma neutralização perfeita. Por quê? Porque o azul é uma cor extremamente forte que vai conseguir sobrepor o laranja e neutralizar. Quando eu neutralizo, eu levo para o centro da estrela. O que é neutralizar?
é trazer para o mais próximo possível do marrom ou o mais próximo possível daquilo que nós chamamos de neutro. Então, o azul tem sim a força de neutralizar o laranja, só que o inverso não funciona. Por quê? Laranja, como nós vimos agora há pouco, é uma cor diluída, ela é uma cor um pouco mais suave. E uma cor diluída não consegue sobrepor uma cor forte a ponto de neutralizá-la. Já o violeta difere do verde ou do laranja, pois violeta é a junção de duas cores fortes, formando então uma cor forte. E dentro desta neutralização, entendam, amarelo é uma cor suave, de poucos pigmentos, e violeta é uma cor forte. Logo, a cor forte tem o poder de neutralizar a cor suave a ponto de sobrepor os pigmentos, fazendo a neutralização e transformando em marrom ou transformando em neutro. E o inverso disto não vai funcionar. Por quê? Imaginem uma cor extremamente forte, aqui como um violeta, como que a sutileza de um amarelo vai conseguir sobrepor? Isso, infelizmente, não é possível. E se caso tivermos a necessidade, lá no salão, de neutralizarmos um azul, um violeta ou um vermelho, o que eu dou de dica para vocês? Faça uma limpeza de cor. Você pode aplicar ali um descolorante a nível de limpar o azul, o violeta ou um vermelho. Em poucos minutos vai revelar os fundos. Por exemplo, se estiver trabalhando com vermelho, em questão de pouquíssimos minutos, você vai ter um vermelho, mas não o vermelho de cor, e sim o vermelho de fundos. Neste momento, o verde consegue fazer uma neutralização perfeita. Se eu tiver um violeta, o descolorante vai clarear esse violeta e vai revelar um fundo, provavelmente um fundo avermelhado ou acobreado. E eu vou lá e eu faço essa neutralização. E da mesma forma o azul. E para nós termos uma ideia perfeita dessa estrela, entendam que de azul, passando pelo violeta e chegando no vermelho, eu tenho então deste lado cores neutralizantes, ou seja, são cores que têm o poder de neutralizar as cores que estão deste lado, que nós dizemos que são cores neutralizáveis. Verde, amarelo e laranja são cores que permitem sua neutralização, porém não têm o poder de neutralizar as cores que estão do outro lado da estrela, que são as cores fortes. Bom, essa foi a dica da estrela de hoje. Eu espero que você possa colocar essas dicas em prática no teu salão. Um beijo, até a próxima!